Olá, seja bem-vindo ao Militar Global. Hoje vamos falar sobre Zelensky pede apoio militar de Trump e alerta sobre escalada russa. E Ucrânia intensifica ataques enquanto Rússia sofre baixas. A Ucrânia enfrenta um momento decisivo em sua defesa contra a agressão russa e exige garantias de segurança mais robustas. No início da semana, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, destacou à Fox News que o líder russo, Vladimir Putin, não teme a Europa e que medidas militares mais agressivas são necessárias para conter o avanço inimigo. Em meio à incerteza sobre a postura do governo americano, Zelensky solicitou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fortaleça o apoio militar à Ucrânia frente às ameaças russas. Se você é apaixonado por assuntos militares e quer se manter atualizado sobre os principais acontecimentos, não esqueça de apoiar o canal. Seu suporte é fundamental para continuarmos trazendo conteúdos exclusivos e mantendo você informado sobre os desdobramentos mais recentes no mundo do militarismo. Juntos, podemos explorar ainda mais as estratégias e os bastidores dos conflitos que moldam nosso tempo. E lembrando, ative o sino de notificações para receber o próximo vídeo. Agora, vamos voltar à notícia. Trump, que iniciou seu mandato em 20 de janeiro, afirmou repetidamente que pretende resolver rapidamente o conflito entre Ucrânia e Rússia, mas sem apresentar um plano concreto. Seus assessores indicaram que um eventual acordo pode levar meses, enquanto ele expressa abertura para dialogar com Putin, em contraste com a administração anterior de Joe Biden, que adotava uma postura mais confrontativa. Com a eleição de Trump em novembro, surgiram expectativas sobre um reforço na assistência militar para neutralizar a ameaça russa. No entanto, também há receios em Kiev de que uma negociação sem respaldo estratégico possa resultar em concessões que comprometam a integridade territorial ucraniana. Na entrevista, Zelensky enfatizou a necessidade de Trump fornecer armas avançadas, suporte logístico e inteligência tática para fortalecer as defesas ucranianas. Ele reiterou que a ocupação russa é inaceitável e que Kiev continuará a resistir militarmente enquanto busca uma solução diplomática. O governo dos Estados Unidos ainda não se manifestou oficialmente sobre as declarações de Zelensky. Enquanto isso, especialistas alertam que a hesitação da Europa e a falta de ações contundentes apenas incentivam Putin a intensificar sua ofensiva. A ausência de uma resposta forte pode colocar a segurança do continente em risco. Analistas militares avaliam que a única maneira de deter os avanços russos é reforçar a Ucrânia com mais equipamento pesado, defesa aérea eficaz e operações de reconhecimento. Sem isso, a Ucrânia pode enfrentar dificuldades crescentes para conter a máquina de guerra russa. A preocupação crescente é que um eventual acordo proposto por Trump possa envolver concessões à Rússia em troca de um cessar-fogo, permitindo que tropas russas permaneçam em territórios ocupados. Isso seria visto como uma derrota estratégica para o Ocidente e um incentivo para futuras agressões de Moscou. Putin tem utilizado táticas de desgaste para enfraquecer a resistência ucraniana e dividir os aliados ocidentais. Sua estratégia inclui ataques contínuos à infraestrutura crítica e ações de desestabilização nas regiões ocupadas. A única resposta eficaz, segundo especialistas, seria um aumento imediato na assistência militar. Para muitos, garantir uma vitória ucraniana requer um compromisso real com o fortalecimento de suas forças armadas. A hesitação no envio de armamentos e munições pode levar a um colapso das linhas de defesa e uma eventual capitulação forçada. A questão central agora é se Trump, que já demonstrou ceticismo sobre a OTAN e a presença militar americana no exterior, estará disposto a assumir a liderança na defesa da Ucrânia. Caso contrário, o país poderá se ver isolado e vulnerável a uma escalada ainda maior do conflito. Em meio a essa incerteza, a Europa também precisa decidir se continuará hesitante ou se finalmente tomará uma postura mais assertiva contra a agressão russa. O enfraquecimento do apoio europeu pode acelerar uma vitória russa e transformar a Ucrânia em um território dominado por Moscou. Enquanto a guerra continua, as decisões dos líderes ocidentais determinarão o futuro da segurança global. O tempo para agir está se esgotando, e a falta de comprometimento apenas fortalece a posição de Putin. Diante desse cenário, fica a pergunta: Trump estará disposto a mobilizar todo o poderio militar americano para garantir a vitória ucraniana e frear a expansão russa, ou permitirá que a Ucrânia seja sacrificada em um acordo que favorece Moscou e ameaça a estabilidade do mundo? Agora vamos para outra notícia. Ucrânia intensifica ataques enquanto Rússia sofre baixas. Na madrugada desta quarta-feira, Kiev coordenou um ataque de grande escala contra a infraestrutura russa, atingindo uma refinaria de petróleo e ameaçando instalações de energia nuclear. O governo de Moscou alegou ter conseguido neutralizar a maior parte dos drones enviados, mas os danos e baixas continuam a crescer. O Ministério da Defesa da Rússia declarou que interceptou e destruiu mais de 100 drones ucranianos.
Os alvos principais estavam localizados nas regiões russas de Kursk e Briansk, com algumas incursões também atingindo Smolensk, Tver e Belgorod. Apesar das alegações de defesa bem-sucedida, as explosões e impactos dos drones ucranianos resultaram em vítimas e prejuízos materiais. No ataque em Belgorod, 2 pessoas foram mortas e outras 2 ficaram feridas, segundo informou o governador Vyacheslav Gladkov. Uma mãe e seu filho não resistiram às explosões. A ofensiva ucraniana atingiu também áreas residenciais, ampliando os estragos na região. Um dos drones provocou um incêndio em uma refinaria localizada em Nizhny Novgorod, a 800 quilômetros da linha de frente no leste da Ucrânia. Os esforços para conter as chamas foram intensificados para evitar uma catástrofe maior, enquanto especialistas russos buscam formas de fortalecer a segurança das instalações energéticas. Na região de Smolensk, um drone ucraniano teria sido abatido antes de atingir instalações nucleares. Segundo Vasily Anokin, governador de Smolensk, não houve mortos ou danos estruturais. No entanto, a tentativa de ataque levanta preocupações sobre o aumento do risco de uma tragédia nuclear na região. Nos últimos meses, a Ucrânia tem ampliado suas ofensivas contra alvos energéticos e militares russos. Esses ataques são justificados por Kiev como retaliação aos bombardeios ininterruptos realizados pela Rússia contra cidades e infraestrutura ucranianas. O governo ucraniano defende a estratégia como essencial para enfraquecer a capacidade de Moscou de sustentar a guerra. Na mesma madrugada, Kiev relatou a derrubada de 29 drones russos, a maioria concentrada nas regiões sul e leste do país. Os ataques russos mataram ao menos 2 pessoas e deixaram 14 feridos em Kherson, segundo informou o prefeito Roman Mrosho. As ofensivas russas continuam a devastar regiões ucranianas, especialmente alvos civis, aumentando a pressão internacional contra Moscou. Desde a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, a guerra tem se intensificado com ataques mais agressivos de ambos os lados. O presidente americano tem afirmado que pretende encontrar uma solução rápida para o conflito, que está prestes a completar 3 anos. A perspectiva de Trump retornar à Casa Branca impulsiona tanto a Ucrânia quanto a Rússia buscarem avanços territoriais antes de possíveis negociações diplomáticas. Com a incerteza sobre o suporte militar dos Estados Unidos, Kiev teme ser obrigada a fazer concessões territoriais significativas para garantir um cessar-fogo. Sem a garantia de apoio militar irrestrito, a Ucrânia se vê pressionada a maximizar suas ofensivas para evitar perder território em uma eventual mesa de negociação. Por outro lado, a Rússia intensifica suas estratégias de dominação para consolidar ganhos antes de qualquer acordo imposto por Washington. Diante desse cenário, a guerra segue sem solução iminente, enquanto civis continuam a ser as maiores vítimas dos ataques e contra-ataques. A escalada militar levanta questões sobre até onde os países estão dispostos a ir para garantir suas posições estratégicas antes de qualquer eventual acordo de paz. Com uma guerra que se intensifica a cada dia, uma nova liderança americana e uma Ucrânia fragilizada diante da possibilidade de perder apoio, será que Moscou continuará a agir impunemente, violando leis internacionais, atacando infraestrutura crítica e colocando em risco a segurança de toda a Europa sem uma resposta global mais contundente? Gostou do vídeo? Curte, comente, compartilhe, nos siga, deixe sua opinião.